A Mata Atlântica, né, é considerada uma das grandes prioridades, né, para a conservação de biodiversidade em todo o continente americano. Tá? A Mata Atlântica que nós temos por aqui, né? Em estado crítico, ixi, tô um bocado de gente agora. Só começar, a galera tá só esperando eu começar. Estão acabando de acordar, professor, ainda. Não é? Nós acordamos cedo, eles acordam tarde. Vai lá. Mas você volta, né, Jamil? Vai lá para o laboratório de redação, mas você volta, né? Então, em estado crítico, sua cobertura florestal, né, acha-se reduzida a cerca de 7,6% da área original, né? Que pena, né? Nós tínhamos toda essa grande área, né? E hoje a gente tem quase nada, certo? Que perfazia uma extensão de aproximadamente 1.306.421 quilômetros quadrados. Era tudo isso a Mata Atlântica. E hoje a gente só tem esse tiquinho, né? Só para vocês terem ideia, né? O Parque do Cocó, né? O Parque do Cocó é, né, um resíduo, né, dessa Mata Atlântica, né? Faz parte também da Mata Atlântica, tá? E aí vocês estão vendo aqui no mapa, né? A extensão que era, né? Isso aqui é o que era, tá? Não é mais isso aqui tudo, não, certo? Na verdade, o que está em amarelo é o que era e o que está em verdinho, né? É o que sobrou da Mata Atlântica. Esses pequenos pinguinhos aqui verdes que vocês estão vendo no mapa. Fique aí com vocês também, tá? Então, distribuídos por mais de 17 estados brasileiros, este bioma, né, um bioma do tipo floresta, né, é composto de uma série de filofisionomias, né, bastante diversificadas, determinadas pela proximidade da costa, né, relevo, tipos de solo e regimes pluviométricos. A gente chama de regime pluviométrico, né, intensidade de chuva, tá? Essas características foram responsáveis pela evolução de um rico complexo biótico de natureza florestal, apesar da devastação acentuada, né? A Mata Atlântica ainda contém uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil. Altíssimos níveis de endemismo. Vocês sabem o que quer dizer endemismo? Endemismo, gente, é quando aquela espécie de ser vivo ela só vive ali, né? Ela é característica daquele lugar, né? Ela não vai ser encontrada em outras regiões, né? Só tem ali, certo? Então, isso é endemismo, né? Tipo de vegetação, tipo de fauna também, né? Fauna e flora, que você vai encontrar característico daquele local. Mais gente chegando. Que era tudo. E aí, como informado pelo texto, a Mata Atlântica tem elevado grau de endemismo. Logo, conclui-se que... E aí? O que é que vocês acham? Me ajudem aí. Qual desses itens aí vocês acham que é o correto? Perda da Mata Atlântica pode ser minimizada com a conservação da biodiversidade amazônica. Espécies como a onça-pintada são exclusivas da Mata Atlântica. Suas espécies apresentam grande área de vida. Ou a altura das árvores é elevada, né? Algumas espécies têm distribuição restrita à Mata Atlântica. O que é que vocês me dizem aí? Tem alguma ideia? Da Mata... Eita, mais gente aí. Ah, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gonzaga. Tudo bem? Boa aula. Obrigado. Mais alguém aí? A Damares voltou na letra E, né? Algumas espécies têm distribuição restrita à Mata Atlântica. E aí, o que é que vocês me dizem? Maria Nogueira, também é o item E. Aí, gente, ó, a letra A tá meio sem noção, né? O que é que tem a ver a Mata Atlântica e a biodiversidade da Amazônia, né? Ficam longe pra caramba. Olha aqui no mapa, Mata Atlântica e a Amazônia lá do outro lado. Não vai interferir, né? Não tem nem perigo de interferir, certo? A onça-pitada, né, tem na Mata Atlântica, mas também tem na Amazônia, certo? Não é exclusivo lá da Mata Atlântica. Suas espécies apresentam grande área de vida, né? Foi-se o tempo, né? Hoje não é mais, né? Tem essa extensão toda. E, né, a Mata Atlântica não tem essas árvores tão elevadas, né? Essas árvores elevadas, essas árvores de grande porte,
você vai encontrar realmente na floresta amazônica. Então, só não sobra mesmo o item E, né? Ou seja, quando a gente fala de endemismo, né? Como eu acabei de falar para vocês, é exatamente isso daqui, ó. São, né, espécies que são restritas, né? Que só habitam aquele lugar, né? Aquela área, aquele tipo de bioma, tá? Aquele tipo de ecossistema. Fácil, né? Essa daqui, a maioria de vocês todos que participarem acertaram, né? Show? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos para a próxima. Questão de número 2. Observa-se na foto abaixo uma bromélia. Deixa eu passar logo. Observa-se na foto abaixo uma bromélia com inflorescência crescendo sobre o tronco de outra árvore. Vocês estão conseguindo ver? Ó? Isso aqui é o tronco da árvore e isso aqui é a bromélia. Ó. Tá, ó. É o tronco da árvore. Esse aqui é o tronco da árvore. Isso aqui é a broméliazinha. Certo? Tem um aqui, tem um mais aqui em cima. Ó. São duas. E aqui nós temos uma inflorescência, né, que está saindo dessa planta. Isso aqui é a florzinha, tá? Está saindo dessa bromélia, né? Tá dando para vocês verem, né? Ficou melhor aumentado, né? Tem aí no arquivo que vocês receberam. Então, né, isso é característica, né? Essa bromélia é característica típica das florestas tropicais pluviais, né? Pluviais porque tem grande incidência de chuva, né? E aí, sobre essa vegetação, inferimos. O que é que a gente pode inferir sobre essa vegetação, tá? São plantas epífitas, como a bromélia, né? Utilizam água e sais minerais da árvore para se desenvolverem, né? Plantas epífitas, como a bromélia, utilizam água e sais minerais da árvore para se desenvolverem. E sabe o que são plantas epífitas? E aí? O que é que vocês lembram? O que é que são plantas epífitas? Elas também têm outro nomezinho mais comum, né? Mais popular, né? As plantas epífitas também são chamadas de plantas trepadeiras. E aí? Quando a gente fala que é uma planta trepadeira, significa que ela tem como suporte, né? Que ela tem como suporte outra planta, né? Ou seja, ela precisa de um suporte, ela precisa de um hospedeiro para poder ela se desenvolver, para ela poder crescer. Só que no caso das bromélias, gente, no caso das bromélias, elas não são parasitas. Elas não são parasitas, tá? E aí, aqui diz assim, ó, que elas utilizam água e sais minerais da árvore, né, para se desenvolverem. Então, isso aqui é errado, né, porque as bromélias não são parasitas, tá? Elas não vão retirar, né, nem água, nem sais minerais da árvore que ela está usando como suporte, né? Ela só fica lá em cima, né, se desenvolvendo lá em cima dessa árvore, mas não a parasita, né? Tem outras plantas epífitas, tá? Que são realmente parasitas, né, que encravam as suas raízes na árvore hospedeira e suga, né, dessa árvore os seus nutrientes, né? A gente tem, por exemplo, o cipó-chumbo, né, e a erva de passarinho, né? Cipó-chumbo e a erva de passarinho são plantas epífitas também, só que elas são epífitas e parasitas, né? Já as bromélias não, as bromélias só usam mesmo a árvore como suporte, né? Não retiram nenhum tipo de nutriente dessa planta, tá? A letra B, ó, bromélias possuem entre suas folhas, né, reservatório de água e nutrientes que permitem seu desenvolvimento, né? Bromélias possuem entre suas folhas reservatório de água e nutrientes que permitem o seu desenvolvimento. Esta relação pode ser classificada epifitismo, Damares, né? Nós chamamos isso de epifitismo, tá? De epífitas, certo? Epífitas, epifitismo. E aí, se, né, como exemplo, nós temos aqui, ó, as ervas de passarinho e cipó-chumbo, que está aqui no item E, ó, tá? Elas também seriam chamadas, né, de epifitismo, né? Elas também teriam essa relação de epifitismo com a árvore. Seria, mas não é. Se elas não parasitassem. Tá? Então, como elas parasitam a planta hospedeira, a planta de suporte, e aí nós chamamos de parasitismo. Tá? Aí nós não chamamos de epifitismo. Epifitismo é quando a planta vive lá, como no caso da bromélia, mas sem causar danos, né, sem causar prejuízo à planta suporte. Né? Com erva de passarinho e cipó-chumbo, nós já chamamos de
Poxa, eu estou aceitando. Todo mundo que está pedindo para entrar, eu estou aceitando. Tem mais gente pedindo para entrar? Não apareceu aqui, não. Pede para eles pedirem de novo. Acabei de aceitar um aqui que pediu. Não é por conta disso daqui, né? Porque são parasitas, né? No caso do epifitismo, não são parasitas, tá? E aí a Júlia Mello votou na B, a Luiz Eduardo também votou na B, e é a B mesmo, viu? Né? O fato delas conseguirem viver lá sobre a árvore hospedeira é porque elas têm o formato das folhas, né? Quando chove, a água fica armazenada entre as folhas, né? E assim ela consegue sobreviver sem a necessidade de parasitar, né? De parasitar a planta que está servindo de suporte, certo? E só para confirmar aqui, ó, a letra C diz que essa relação pode ser classificada como parasitismo. Não, né? A bromélia não vai parasitar aqui a planta, né? E o fato dela se beneficiar pela maior obtenção de luz. E parasitismo é quando uma planta, né, ou quando um ser vivo prejudica outro, né? O fato de se beneficiar por conta do sol não está prejudicando ninguém. E a letra D, né, a principal vantagem de plantas epífitas é o escape de seus predadores. Na verdade, não. A principal vantagem das plantas epífitas é exatamente isso aqui, ó, né, ficar mais próximo da luz do sol. Tá? Mas o fato de ficar mais próximo da luz do sol não vai causar parasitismo, né? Não vai causar nenhum dano na planta hospedeira. E a letra E está errada, né? Porque erva de passarinho e cochumbo, né? São plantas parasitas, tá? E não somente epífitas. Então, o correto é o item B de bola. Alguma dúvida, alguma pergunta, fofinhos? Tudo de boas? Vamos para 3. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Gente, vocês perguntem, qualquer coisa aí pode perguntar, falem, viu? Se abrir o áudio aí, podem falar. Ninguém mais pediu para entrar, não, viu? Tauan. Estou aqui esperando. Me pediram para entrar, tudo eu autorizei. 3. A charge a seguir mostra bactérias recém-descobertas que exercem um importante papel no combate ao desequilíbrio ecológico, né? A degradação de petróleo e outros hidrocarbonetos, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? Uma bactériazinha, né, que vai comer petróleo, né? E, ao comer petróleo, ela libera gás carbônico e água. Mais alguém pediu, Gabriel Lima, e eu estou aceitando. Bom dia, Gabriel. Deu certo, Calma? Beleza. Então, a bactériazinha aí, ó, né? Isso aqui é uma charge, né? Que as bactérias não têm boca, não têm olhos, né? Evidentemente. Valeu, Cauã. E ela come petróleo e libera gás carbônico e água, né? Qual é a vantagem disso daqui, né? No caso de um derramamento de petróleo, né? No caso de um problema de poluição do petróleo, né? Poderiam se colocar essas bactérias lá no meio para que elas, né, consumissem esse petróleo, né? E aí liberassem gás carbônico e água, né? Esse gás carbônico, né, iria para a atmosfera, poluiria, né? Ah, professor, mas gás carbônico é prejudicial? É, mas é menos prejudicial do que o petróleo, né? Menos prejudicial do que o petróleo, certo? E aí a pergunta é a seguinte: a utilização de organismos na mitigação de danos ambientais é denominada. Mitigar significa, né, evitar, reduzir os problemas, tá? Isso seria mitigar. Então, a utilização de organismos na mitigação de danos ambientais é denominada. E aí, o que vocês acham? Biorremediação, biodegradação, bioacumulação, bioprospecção, biogênese. É isso, se vocês marcassem biogênese, viu? Dá um casco de vocês, ó. Ai, ai, ai. Biodegradação. Damares votou na B, Matheus e mais. Professor, diga. Essas bactérias, elas ficam no solo mesmo? Onde é que elas ficam? Júlia, é o seguinte, eles descobriram essas bactérias, tá?
em raízes de plantas. Não foi exatamente no solo. Foi no solo, mas não no solo. Elas estavam presas, né? Nas Entendi. raízes de plantas, tá? Foi onde eles descobriram essa Então espécie. elas tipo que só são em um determinado lugar, né? Não é em Isso. Elas toda não ficam parte. assim em toda parte, não. Não. Realmente Agora é. sim, você vai encontrar bactérias em toda parte. Agora, essas Essas aqui específicas não, foram entendi. encontradas, né, elas foram, né, estudadas em raízes de plantas. Eles estavam estudando, na verdade, com outro sentido. E aí perceberam, eu não sinceramente eu não sei como eles descobriram isso, mas perceberam que ela tinha essa propriedade de absorver, né, petróleo e assim degradá-lo, né, destruí-lo. Foi quase sem querer, mas eles estavam estudando essas bactérias por conta da associação delas com raízes de plantas, tá? Não são Tá comuns bom. no solo. Ítalo né? Gente, biodegradação é quando, né, os seres promovem a decomposição, certo? E aqui no caso não é bem um processo de decomposição, é um processo mesmo de absorção de comida, né? A bactéria está comendo, tá, o petróleo e desse processo de digestão do petróleo, né, a bactéria vai produzir energia para ela e vai liberar gás carbônico e água. E aí nós chamamos isso de biorremediação, tá? É o item A, certo? Se chamar de biorremediação. Eu estou remediando, eu estou meio que resolvendo o problema depois dele acontecer, certo? A biodegradação seria se fosse, né, uma situação de decomposição, tá? Animais mortos, e aí as bactérias vão lá e causam decomposição desse ser vivo, certo? Aí seria biodegradação, tá? Perceberam a diferença? Professor, e o que seria bioacumulação? Bioacumulação, gente, seria quando seres vivos, e aí não tem nada a ver com bactérias, né? Quando seres vivos, normalmente animais, tá? Mas pode acontecer com plantas também, eles acumulam, né, dentro dos seus corpos, né, o bio, tá? Quando há o acúmulo dentro de seres vivos de algum tipo de substância que não é degradada facilmente, né? Metais pesados, o que mais? Determinados inseticidas, como DDT, né? Agrotóxicos, tá? Infelizmente, as espécies de animais e plantas acabam acumulando, eles não conseguem degradar. Por isso que estava tendo toda aquela discussão com relação ao uso de agrotóxicos, né? Porque as plantas, né, os animais acabam acumulando aquilo. E quando nós, seres humanos, formos comer aquelas plantas ou aqueles animais que tiveram contato com agrotóxicos, né, nós vamos acabar acumulando também isso. Tá? E para cada ser vivo, né, a quantidade desses bioacumulativos vai cada vez mais aumentando, né? A concentração deles vai aumentando no nosso corpo, que é extremamente prejudicial à saúde. Então, isso aí é um exemplo de biorremediação, ok? Outro exemplo de biorremediação, que é utilizado até como forma curativa, é quando se usa sanguessugas, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse procedimento. Eu acho que eu já falei isso. Quando se usam sanguessugas, né, para tirar, né, metais pesados do corpo de uma pessoa. A pessoa está contaminada por metais pesados, né? E aí coloca-se sanguessugas no corpo dela para sugar o sangue da pessoa e, né, junto com o sangue, né, elas acabam também eliminando esses metais pesados que estão contaminando o seu corpo. Né? Isso também é chamado de biorremediação. Beleza? Alguma dúvida? Precisa dizer o que é biogênese? Vocês sabem o que quer dizer biogênese, né? Vixe, professor. Biogênese, né, aquela teoria, né, de surgimento da vida, né, que diz, né, que todos os seres vivos são originários de outro ser vivo, né? E prospecção, vocês sabem o que quer dizer prospecção? Prospecção significa cavar. Bioprospecção é quando um ser vivo faz buracos, né? Faz buracos, né? No solo, evidentemente. Um animal aí que faz bioprospecção, bactérias não faz isso. Bora. Hã? Tatu. Gato? Tatu. Não.
Tatu, né? Tatu faz bioprospecção. Outro menorzinho que também faz bioprospecção. É muito utilizado na agricultura e é ótimo por conta disso. As minhoquinhas, gente. As minhoquinhas são ótimas para fazer isso aqui, né? Elas cavam túneis, né? Cavam buracos no solo, né? Para facilitar a oxigenação das raízes das plantas, né? Aí aquilo ali que as minhoquinhas fazem, isso aqui, ó, bioprospecção. Prospectar significa cavar buraco, né? Normalmente esse termo é utilizado, né, na perfuração lá para encontrar petróleo, né? Mas a gente pode, né, generalizar. Vamos lá para a quarta. A Terra é um planeta doente, né? Eu meio que discordei dessa frase aqui, né? A Terra está um planeta doente, né? Ela não é um planeta doente, está doente por conta, né, disso daqui, né? Das situações que nós, seres humanos, causamos, né? Coube ao homem, né? Coube ao homem, aí generalizando, né? Nós, seres humanos em geral, alterar sua fisiologia. Cabe agora também a nós, seres humanos, né, tratar o planeta para evitar que o paciente entre em estágio terminal e pereça, né? Morra. Até porque se o planetinha Terra morrer, nós que moramos nele, dependemos dele, vamos junto, né? Nós acabamos indo junto, certo? E aí, né, sobre as mudanças climáticas globais que acometem o planeta, temos as seguintes observações. A emissão de clorofluorcarbonos, né, os CFC, principais causadores da degradação do ozônio atmosférico, tem aumentado os casos de câncer de pele e aumentando as taxas de mutações, principalmente nas regiões próximas aos polos. Vocês já ouviram falar nisso? Olha aí, mais gente pedindo para entrar. Quase 8 horas. Bom dia, Gleidson. Acordou agora? Seja bem-vindo. E aí a letra B, ó, o efeito estufa pode ser revertido por um aumento das taxas de decomposição aeróbia, né? Gente, decomposição aeróbia vai produzir gás carbônico, tá? Então, vocês acham que o efeito estufa pode ser revertido, né? Com o aumento disso daqui, decomposição aeróbia, isso aqui vai promover a redução do efeito estufa? O que vocês acham? Decomposição aeróbia, né? Decomposição aeróbia seria, né, a utilização de gás oxigênio. Não, né? Na verdade, a decomposição aeróbia, como ela produz gás carbônico, vai intensificar esse efeito estufa e não revertê-lo, né? Muito bem, Alex. Pilhas de celulares e baterias têm contaminado lençóis freáticos e corpos d'água, causando aumento de micro-organismos decompositores aeróbios. Vocês acham, gente, que pilhas de celulares... Celular tem pilha, viu? A bateria do celular é uma pilha, né? Vocês já devem ter aprendido isso com o professor de química ou de física, né? Toda bateria é uma pilha. A gente só muda de nome, chama de bateria, mas é uma pilha, tá? Vocês acham que a contaminação de pilhas e baterias, tá, vão causar o aumento de micro-organismos decompositores? Pilhas e baterias realmente vão causar contaminação de lençóis freáticos, né, de corpos d'água, como rios, açudes e lagos, mas a contaminação de pilhas de celulares e baterias vai causar isso aqui? O aumento do número de micro-organismos decompositores? O que vocês me acham? O que vocês acham? Bora, galera, só tô vendo a Alexa aí respondendo. Vocês aí estão dormindo ainda, é? Acorda aí, povo. Qual é a contaminação de pilhas e baterias? Diga aí, Ítalo. Qual é a contaminação provocada por pilhas e baterias? O que é que vai acontecer no meio ambiente se eu jogar pilhas e baterias assim, né, ao léu? O que é que vocês acham? Qual é o tipo de toxinas que a gente vai ter em pilhas e baterias? Bora, vocês conhecem de pilhas e baterias, então vocês devem ter ideia. Ninguém sabe. Vocês não jogam pilhas e baterias no lixo comum, não, viu? Pilhas e baterias, seja de celular, até aquelas pilhas de radinho também, elas devem ser jogadas, né? Elas devem ser levadas, né, para supermercados ou locais próprios onde vai se dar um destino adequado a esse tipo de lixo, tá? E isso, Damares, é muito ruim, né? Elas são formadas de
metais pesados, né? Se você pegar baterias no seu celular aí, depois, algum dia você tira a bateria, talvez só tirando a tampa já dê para ler, você nem tirar a bateria do celular, não. E aí você vai ver a composição dela, né? Normalmente elas são feitas de níquel, né? Metal hidreto, tá? Cádmio, que são metais extremamente tóxicos, tá? Só que eles não vão causar isso aqui, não. Júlia, antigamente tinha, tá? Antigamente tinham baterias de chumbo, mas as de celulares não tem isso, não. Sim, mercúrio pode ter ainda. Mercúrio como metal de oxidação, tá? Mas as mais comuns hoje são feitas de níquel, metal hidreto, tá? E aí algumas têm cádmio também. Mercúrio ainda tem. Agora, chumbo de celular não tem, não. Chumbo de celular não tem, não. Chumbo você tinha nas baterias, nessas baterias antigas de carro. Eu acho que nem nas baterias mais de carro, né? Aquelas baterias para o carro funcionar, eu acho que também não tem mais chumbo exatamente devido, né, à grande capacidade de intoxicação que o chumbo tem, tá? Mas em algum tempo, em algum dia já teve baterias também de chumbo. Agora de celular, tem não. Se você fosse fazer uma bateria de celular de chumbo, gente, ela tinha que ser assim, bem grossa, sabe? Bem grande, para poder fornecer a energia que o celular precisa, tá? E aí, o aumento da temperatura global pode aumentar a área de vida de animais andinos. O aumento da temperatura global pode aumentar a área de vida de animais andinos. Vocês sabem que são os Andes, né? Andinos são animais que vivem nos Andes. Vocês sabem como é que é os Andes? Será que o aumento da temperatura global vai aumentar a área de vida dos animais andinos? Andinos são animais, né, que vivem, né, no gelo, né? Sim, Julia Mello, o grafeno seria uma boa opção. O negócio é que o grafeno é caro, né, para produzir. Certo? É caro, mas, né, quem sabe no futuro, né, essas coisas começam caras, né, mas, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, elas acabam ficando mais baratas, né? E o grafeno é bom, né, porque ele é feito de carbono, mais fácil de ser degradado. Bem mais fácil de ser degradado. E aí, galera, o aumento da temperatura global, né, não vai aumentar a de vida de animais andinos, não. Esses animais andinos são adaptados, tá, a um ambiente frio, né, ambiente de gelo, né, os Andes, né, são gelados lá, vive coberto de neve. Então, derreter essa neve não vai aumentar a área deles, não, tá? Como é, Ítalo? Telhas do Elon Musk? Não, o que é isso aí? Essa aí eu desconheço. Elon Musk. Primeira vez que eu vejo esse nome. Elon Musk aqui é o nome de um cara, né? Ele que desenvolveu. É o fundador da Amazon, certo? Um sistema de energia solar. Ah, legal. Dentro das telhas, né, ele criou esse sistema. Depois eu vou ler sobre isso. Obrigado, Ítalo. Muito interessante isso daí. Vou informar, sinceramente eu não sei. Conheci isso não. Coisa nova, né, que ele fez agora. E a letra é óxidos de nitrogênio e enxofre, ó, óxidos de nitrogênio e enxofre, liberados na atmosfera, podem causar um aumento do pH da chuva e, consequentemente, acidificação do solo. Da Tesla, da SpaceX, ele que criou a Amazon também, né? Eu acho que eu ouvi falar sobre isso. Acho que ele criou a Amazon, aquele site de compras e vendas. Não tenho certeza, não. Mas vamos lá, voltar para cá. Então, óxidos de nitrogênio e enxofre liberados na atmosfera podem causar... Isso aí, não conheço. Eita, não conheço nem. Podem causar um aumento do pH da chuva e, consequente, acidificação do solo. Gente, essa frase aqui está quase correta, tá? Só tem um errinho aqui. Será que vocês conseguem? Esse item aqui está quase correto. Se não fosse uma palavrinha boba, essa frase estaria completamente correta. O que é que vocês acham? O que é que está errado aqui?
Vocês sabem? Não, não é acidificação. Isso aqui tem a ver com chuva ácida. Isso aqui tem a ver com chuva ácida, tá? Faz todo sentido. Só, gente, que ácido tem um pH baixo, tá? Então, não vai causar um aumento do pH, não. Né? Porque o pH ácido, né, ele não é alto, né? O pH ácido, ele é baixo. Só por conta dessa palavrinha aumento, tá? Então, esses óxidos de nitrogênio e enxofre, realmente liberados na atmosfera, né, eles vão causar, né, a chuva ácida, né? Vão causar a chuva ácida, e essa chuva ácida vai causar, né, a acidificação do solo. Tá tudo certinho aqui. Só que está errado somente essa palavrinha aqui, ó. Né? Não vai aumentar o pH da chuva, vai diminuir o pH da chuva, tá? Ácido é quando tem pH baixo. Ácido não é quando tem pH alto, tá? Só por conta dessa palavrinha, certo? Esse aqui é falso. E aí, gente, só nos sobra, né, correto aqui, tá tudo direitinho, tudo perfeito. A resposta certa é o item A, ó. A emissão de clorofluorcarbonos, para quem não sabe o que são clorofluorcarbonos, eles são costumeiramente chamados de CFC, tá? Um gás, certo? Um gás que era antigamente utilizado como propelente lá de perfumes, né, de tintas em spray, tá? Hoje foi trocado, né? Hoje se usa gás metano ou gás propano. E esse gás, né, também é utilizado em refrigeradores, em ar-condicionados, tá? Só que assim, refrigeradores e ar-condicionados, enquanto o gás estiver lá preso, né, dentro do sistema, show de bola, não tem problema não. O problema é quando tem vazamento, tá? Porque esse gás, né, o clorofluorcarbono, CFC, ao chegar na atmosfera, né, ele degrada essa camada de ozônio, tá? Ele se liga ao ozônio, quebrando esse ozônio. Esse ozônio, nessa camada de ozônio lá na atmosfera, é importantíssimo para nos proteger dos raios ultravioletas do Sol. E essa camada de ozônio sendo degradada vai aumentar isso aqui, realmente, vai ter uma incidência maior de raios ultravioletas que vão promover câncer de pele, né, e também mutações, tá? Devido a essa alta incidência de luz, vai haver mutações, né, principalmente nas regiões próximas aos polos, né, onde há uma concentração maior desses gases, né, e aí a degradação dessa camada do ozônio. A resposta aqui é o item A. E aí, vocês acertariam se fossem fazer sozinhos essa questão aqui? Não é tão difícil, gente. Tá? Não é tão difícil. Tudo isso aqui já foi... Mas eu acho que eu marcaria professor. Porque eu não tinha me tocado no pH. Esse detalhezinho aqui, né? Jamais eu estava lembrando. Né? Realmente é muito casca de banana, né? Ia puxar muita gente, ia marcar. Mas agora vocês não vão errar mais isso, né? Sabendo disso, na próxima vocês não vão errar isso, né? Cuidado, aumento do pH faz as substâncias ficarem básicas, tá? pH ácido é um pH baixo. Quinta. Beleza? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos para frente? Vamos, né? A eutrofização artificial ou eutrofização cultural pode ser considerada um dos principais problemas de qualidade dos corpos aquáticos, né? A gente chama de corpos aquáticos, gente, rios, lagoas, açudes, tá? Então, eutrofização artificial ou eutrofização cultural pode ser considerada um dos principais problemas de qualidade dos corpos aquáticos. A partir da segunda metade do século XX. Stevens, 1988. Analise os esquemas abaixo que indicam as principais causas do processo em ambiente rural e urbano. E vamos lá. Evolução do processo de eutrofização de um lago ou represa, certo? E aqui nós temos um corpo d'água, que esse aqui está no meio, ó. Temos aqui algumas, né, ramificações, né, esse corpo d'água. E a ocupação por matas e florestas, ó. Tem baixa carga de fósforo, não sei se aí no PD está dando para vocês lerem, que é pequenininho, né? Vou aumentar aqui mais um tiquinho, né? Tem baixa carga de fósforo, certo? E, né, baixa concentração de algas, pouco assoreamento. Assoreamento, gente, vocês vão ver aqui no próximo, é isso aqui, ó. Tá, ó. É quando, né, o fundo do corpo d'água começa, né, a receber grande carga de matéria, né? Normalmente areia, terra.
E aí, quando o corpo d'água está assoreado, certo? Está em processo de assoreamento, significa dizer que ele está ficando cada vez mais raso, né? Está acumulando lá, né, pedras, areia, né, no fundo, e aí ele vai ficando cada vez mais raso, certo? Isso quer dizer assoreamento. E eutrofização, assoreamento, certo, Damares? Repetirei. Assoreamento é quando, né, um corpo d'água começa a ficar cada vez mais raso, tá? Vai havendo acúmulo, né, de terra no fundo, certo? E esse acúmulo de terra vai subindo, né, vai crescendo e deixando aquele corpo d'água cada vez mais raso, certo? Devido ao acúmulo de terra, né, de areia que está chegando naquele local. Normalmente, esse assoreamento acontece quando se tira a mata, né, a vegetação das margens. A vegetação que fica nas margens de um corpo d'água, ela evita, né, essa entrada de terra para o interior do corpo d'água. Então, quando você desmata, né, quando você tira ali das laterais daquele corpo d'água a vegetação, acaba permitindo que haja, né, uma erosão do solo ao redor, e essa erosão do solo acaba levando, né, quando chove, né, essa terra, né, do solo que está na margem do corpo d'água para dentro, né, para o interior do corpo d'água. E isso vai causar o seu assoreamento. Estão vendo aqui a diferença, ó, no fundo, né, do corpo d'água dessa imagem e no fundo do corpo d'água da outra imagem aqui, ó. Tá vendo que tem essa partezinha mais escura no fundo, ó? Isso é o assoreamento, ó. Então, a ocupação por matas e florestas, né, quase não há assoreamento, né, exatamente porque as florestas, né, a vegetação vai impedir, né, que a terra, né, acabe escorrendo para dentro do corpo d'água, tá? Quando a ocupação é feita pela agricultura, certo? Nós vamos ter aqui, ó, vai haver a derrubada da mata natural, né, vai ser a derrubada lá da floresta, e a plantação, né, o plantio lá de vegetações, né, cana-de-açúcar, soja, sei lá o que for, arroz. E aí o que é que acontece? Né? Vai haver um aumento da carga de fósforo, né, principalmente com o uso de fertilizantes. Né, normalmente os agricultores enchem de fertilizantes, né, nitrato, fósforo e potássio, né, para poder, né, aumentar a produtividade. O que é que acontece? Né? Quando chove, parte desses fertilizantes que não foram absorvidos pelas plantas acabam indo, né, para dentro do corpo d'água, né, e vai aumentar a carga de fósforo nesses ambientes. Esse aumento da carga de fósforo vai propiciar também o desenvolvimento de bactérias, né, de algas, tá, dentro do corpo d'água. Olha o que é que acontece. Aumento da concentração de algas e aumento do assoreamento, né? Quando eu tirei a vegetação nativa para fazer plantio, né, esse plantio, essas plantas não têm, né, a mesma capacidade de evitar a erosão, né, que as árvores que existiam antes, tá? E aí, quando chove, acaba vendo o escoamento, né, superficial lá da terra, né, que vai para dentro do corpo d'água, causando assim o seu assoreamento, tá? Isso aqui é ocupação por agricultura. E a última aqui, o assoreamento, a ocupação urbana, tá? A ocupação urbana, tá? Uma elevada carga de fósforo devido ao lançamento de esgotos sem tratamento, né, para o corpo d'água, né? E aí nós vamos também ter a drenagem fluvial, né, asfalto, né, a chuva cai, né, como foi impermeabilizado o solo devido ao asfalto, devido à construção lá das casas, né, das edificações, vai haver uma impermeabilização do solo. Então, aquela água da chuva que antes infiltrava no solo, né, e parte ia para o corpo d'água. Ai, foi mal. Agora, né, vai toda sendo escoada. Obrigado, Max, por essas drenagens pluviais, né, aquelas bocas de lobo, né, onde a água vai cair, vai escoar, e vai ser levada para o corpo d'água, né, e também sem nenhum tipo de tratamento. A carga de fósforo vai ser extremamente elevada, né, como eu disse, o esgoto vai ser lançado diretamente, sem nenhum tipo de tratamento, tá? Às vezes, dependendo da cidade, até que há um certo tratamento. Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza não tem, né? Fortaleza, no Ceará como um todo, o esgoto até é canalizado, né? Vai para a estação de tratamento ali
aqui da cidade, mas não é essas condições boas, né, como deveriam ser realmente, não. E aí vai haver uma elevada assoreamento, né, vai ter uma grande, né, quantidade lá de matéria, tanto orgânica como de terra, né, que vai tornar, né, esse corpo d'água cada vez mais raso. Às vezes, gente, às vezes, tá, se faz até necessária a dragagem. O que é dragagem? Tá? Draga, certo? É uma espécie agora eu me esqueci o nome. Trator, pronto. Dragagem, né? Draga é uma espécie de trator, né? Aí vão pegar esse trator e ele vai ter lá uma escavadeira, né? Que vai, né, tirar do corpo d'água esse assoreamento que foi feito, né? Não fizer essa dragagem, né? Ou seja, não aprofundar lá o corpo d'água, pode acontecer enchentes, né? Pode acontecer enchentes. É o que mais ou menos acontece em São Paulo, né? Em São Paulo nós temos lá o rio Tietê, que passa no meio da cidade, né? Um rio extremamente poluído, né? E lá, de vez em quando, eles têm que dragar esse rio, porque devido à grande carga de poluição, ele sofre assoreamento todo o tempo. E aí, cada vez que ele vai ficando mais raso, quando chove, né, a água não tem mais espaço para onde ir, e acaba, né, saindo pelas margens do rio e, né, enchendo lá as vias públicas, né, os bairros e etc. Né? E aí, de vez em quando, né, todo ano, talvez até mais de uma vez por ano, eles têm que fazer lá a dragagem desse rio, para quando chover, né, não causar tantas enchentes assim, porque eu nunca vi eles conseguirem resolver isso, tá? E aí, gente, ó, a evolução apresentada no esquema demonstra que evolução, professor? Porque, Damares, vai causando assoreamento, tá? Vai deixando, né, esse corpo d'água cada vez mais raso. E aí, quando chovia, se ele for fundo, a água, né, vai ser absorvida pelo rio, tá? Mas se ele sofrer assoreamento, ele vai ficar raso. Então, não vai ter espaço para essa água ficar dentro do rio. Como não vai ter espaço para essa água ficar dentro do rio, porque ele está raso devido ao assoreamento, essa água acaba extrapolando as margens do rio e aí, né, fica lá no meio dos bairros, né, vai para os bairros, você pega lá as ruas e acaba, né, sendo levada, né, para os bairros, para as estradas, tudo por conta disso, né. É algo assim, ó, você tinha aqui, né, esse espaço aqui, isso aqui seria a profundidade do rio, isso aqui seria a profundidade do rio, tá? E aí o que é que acontece, certo? Se você tornar esse rio cada vez mais raso, né, você fica cada vez mais raso, então você não vai ter todo esse espaço aqui para caber água, vai ficar com menos espaço para caber água, né, por conta do assoreamento. E aí esse assoreamento, né, vai fazer com que o rio extrapole, né, para as suas margens, né, o rio extrapole para as suas margens, tá? Que vai causar, né, as enchentes. Beleza? Pergunta, galera, para perguntar mesmo. Vamos para frente, tá? Então, a evolução apresentada no esquema demonstra que o processo pode ser intensificado no inverno graças a maior atividade produtora agrícola e industrial. E aí? Esse processo pode ser intensificado no inverno graças à maior atividade produtora agrícola e industrial. Não tem relação, né, gente? Não vai lá mudar nada por conta disso daqui. Certo? A maior produtividade agrícola não vai intensificar isso daqui, não. Tá? Não por conta do inverno. Inverno, você sabe que é chuva, né? Não vai, vai ocasionar mais as enchentes, né? Letra B. Plantas aquáticas, como aguapé e cogas, se beneficiam com o processo de eutrofização. Vocês já viram na cidade de vocês, Pacajus, o Horizonte? Vocês já viram algum corpo d'água cheio de plantas aquáticas sobre ele? Aqui em Fortaleza, né, nós temos várias lagoas aqui na cidade. Tem a Lagoa da Parangaba, a Lagoa da Maraponga, né, o Lago Jacareí, tá? Aqui em Fortaleza. Pacajus, em Horizonte, creio eu que também tem, eu só não conheço por nome. E quando você olha para um corpo d'água, uma lagoa como essa, que eu estou dando exemplo, e você vê ela coberta de vegetação, aí você fica, ai, que coisa linda, olha, cheio de plantinhas em cima da água. Não.
tá? Se esse corpo d'água, seja um rio, um lago, um açude, estiver cheio de plantas aquáticas sobre ele, significa dizer que ele está extremamente poluído. Não é legal, tá? Porque essas plantas acabam se aproveitando da grande quantidade de micro-organismos, né? E de matéria orgânica presente nesse corpo d'água, e aí vão crescendo, né? Vão estar se reproduzindo mais e mais. Vão crescendo tanto em tamanho como também em quantidade. Então, se essas plantas estiverem, as plantas aquáticas estiverem crescendo, né, em grande quantidade sobre o corpo de água, significa dizer que aquele corpo de água está contaminado, está muito poluído, tá? É bonito de se ver aquele verde, né, a superfície da água toda coberta, né, de plantas, com aquele verdezinho, mas isso significa que aquele corpo d'água está muito poluído, tá? Então, realmente, né, as plantas aquáticas, como aguapés e chicolas, se beneficiam com esse processo de eutrofização, certo? O item correto aqui já é o item B de bola. Eutrofização. Vocês estão vendo aqui o que foi que aconteceu? Ó? Tá? Evolução do processo de eutrofização de um lago ou represa. E isso, Damares, tá? Esteticamente, né? Ok, bonitinho, né? E tal. Agora, saudável, não, de jeito nenhum. Né? Saudável não é mesmo, tá? A saudabilidade aí da história é zero. Deve ficar devendo. Então, nesse processo de eutrofização, gente, vocês viram, né, que duas coisas acontecem principalmente, né? E aí, se numa prova eu perguntasse para vocês, gente, o que é eutrofização, tá? Vai ser isso aqui, ó, o aumento, né, da concentração de micro-organismos, né, algas, tá? Que vão sugar desse ambiente aquático, o oxigênio, principalmente o oxigênio, tá? E aí, se tiver ainda mais essa cobertura vegetal, que esteticamente, como a Damares falou, bonitinho, né? Mas, né, vai provocar a não chegada, né, da luz do sol nas plantas, né, que ficam lá no interior da água, e isso vai aumentar mais ainda a deficiência de gás e oxigênio dissolvido no corpo d'água. Para os animais aquáticos, isso vai ser, né, atestado de morte, né? Em situações de grande processo de eutrofização, a vida aquática, né, desse corpo d'água acaba sendo morta, né? Você fica lá menos peixinhos, tá? Os coitados começam a tentar respirar, né, do ar, porque eles não conseguem. Depois eles acabam todos mortos, né? Fica lá aquele monte de peixe morto. Ai, qual foi a poluição? Botaram veneno. Não, não é veneno, não é poluição assim, contaminante de veneno, não. É só falta de oxigênio mesmo, por conta, né, desse processo de eutrofização. Show? Alguma dúvida, alguma pergunta, galerinha? Compreendido? Algo que vocês desejam saber? Sim, Damares. Todo processo de eutrofização é ruim. Tá? É ruim. É bom só para as alguinhas, né? Mas para o resto, para os animais, para as outras plantas aquáticas, para nós seres humanos, para a qualidade da água, é ruim. Eutrofização só tem um beneficiário, que são, né, os micro-organismos que vão se multiplicar pra caramba. Tá? Vamos para a próxima. O titio Donizete, olha aí, uma homenagem ao professor Donizete, né? O professor Donizete era uma criança diferente, tá? Quando tinha 2 aninhos de idade, sua maior diversão era acampar na praia com os pais. Olha aí que pessoa mais legal, mas tinha que ser biólogo, né? Ele coletava caranguejos, tatuís, algas, tá? Coisas de biólogo, né? Titio Donizete tinha que ser biólogo, né? Desde pequenininha, né? Já se metia lá, né? Coletando caranguejos, tatuís, algas, tá? Com o passar dos anos, suas expedições aumentaram e incluíam passeios nas restingas de Maricá para coletar cajus, andanças a cavalo, né? E ao jardim zoológico, né? Era, né, uma pessoa bem ativa, né? O amor pela biologia era uma semente que, caso fosse regada plenamente, poderia originar um bom biólogo. E
foi o que aconteceu, né? Originou um bom biólogo, o Titio Donizete, né? Talvez ecólogo nos anos vindouros, né? Quem sabe ele ainda vai se transformar num grande ecologista, né? Nos próximos anos, né? Você tem agora a feliz missão de responder ao professor Donizete observações que ele tem feito, viu? Vocês têm agora, né, a função de responder ao titio Donizete, tá? Ele teve a seguinte dúvida: Adão tinha umbigo? Qual seria a resposta mais certa seguindo os preceitos evolutivos? Né? Vocês sabem da história bíblica, né, de Adão e Eva. Né? Adão teria umbigo? Vocês sabem o que quer dizer? O que é o nosso umbigo? Bora! Essa aí eu peguei vocês. O que é o nosso umbigo? Vocês sabem? Seria, né, os resquícios, né, do corte do cordão umbilical. Cordão umbilical, né, que une o nosso corpo, né, o corpo lá do feto, a placenta, né, a placenta que vai retirar nutrientes do sangue da mãe para nutrir o feto, né? E assim ele vai crescer e se desenvolver, certo? Seria isso o umbigo, né? Os resquícios lá do corte do cordão umbilical. Muito obrigado, Damares. E esse cordão umbilical que fazia, né, a ligação entre o feto e a placenta. E a placenta seria o órgão, né, que retiraria nutrientes lá do sangue da mãe, né, através do útero, e passaria para o sangue do feto. E aí, gente, segundo lá, nunca pensou, Júlia Mello, nessa pergunta? Mas e aí, né, o que vocês acham? O Adão teria umbigo? Sim ou não? Como foi que o Adão surgiu? Segundo os preceitos evolutivos, não são os preceitos religiosos, viu? Qual seria a resposta mais certa, seguindo os preceitos evolutivos, tá? Não são os religiosos, tá? Acho que ninguém pensou, mas é bem válido, com certeza. Mas e aí, o que é que vocês acham? Teria ou não teria umbigo? Letra D? Não, pois o homem evolui diretamente dos protoptérios ou monotremados, mamíferos que colocam ovos. Letra E. Não, Adão tinha marsúpio. Vocês sabem o que é marsúpio? Marsúpio é aquela bolsa dos cangurus. Tem, é porque ela estava escondidinha, Damares. Tem letra E, sim. Marsúpio é aquela bolsa, né, que os cangurus usam, né, para colocar lá os filhotinhos, né, e ele carrega os filhotinhos lá para cima e para baixo. Resposta difícil, Júlia Nelly? Não é tão difícil se vocês começarem a pensar nisso aqui, ó. Preceitos evolutivos. Preceitos evolutivos. Luiz Eduardo, D, né? Não, pois o homem evolui diretamente dos prototérios, né? Que são mamíferos ovíparos, tá? Olha aí, vocês estão entre a C e a D, né? Vamos lá, gente, né? Segundo os preceitos evolutivos, tá? Nós, seres humanos, surgimos de quem? Segundo a escala evolutiva, nós, seres humanos, teríamos surgido. Vamos dizer chimpanzé, não vamos dizer macaco, não. Sei não, viu? Nós não viemos de macacos. Por favor, tá? Vocês já estão na terceira série do ensino médio, essa matéria já foi dada para vocês em algum momento do ensino médio de vocês. E o professor, que eu sei que não foi eu, com certeza explicou para vocês que nós não viemos dos macacos. Né? Essa ideia, essa história dos homens virem dos macacos foi criada pela igreja, pelas religiões, como forma de desmerecer, de ironizar os conceitos evolutivos de Charles Darwin, viu? O negócio que o homem vira um macaco foi a igreja que inventou, tá? As religiões. Não tem nada a ver com ciência, não, tá? Então, nós, seres humanos, gente, nós, seres humanos, evoluímos a partir de primatas, né, de primatas ancestrais, que não foram os macacos. Vamos lá, quem foram os primatas ancestrais dos seres humanos? Certo? Os pongídeos, os australopitecos, tá? Os neandertais, são esses os nossos ancestrais primatas. E não eram macacos, era mais ou menos assim, ó, viemos aqui, ó, tá? Nós, seres humanos, os macacos,
tivemos o mesmo ancestral, mas em algum momento, tá, houve uma divisão, ó, tá, houve uma ruptura. E aí, alguns animais continuaram macacos, tá? Melhor, continuaram não. Alguns animais evoluíram para serem macacos, continuaram macacos não. Evoluíram para serem macacos e outro grupo de animais evoluiu para ser homem. Então, nós e os macacos temos o mesmo ancestral, tá? Então, veio aqui algum ancestral que ninguém ainda encontrou exatamente quem é esse ancestral, só que houve essa bifurcação, ó. Tá? Esse ancestral comum, alguns deram origem aos macacos e outros deram origem aos seres humanos. Então, nós os macacos, temos o mesmo ancestral, mas nós não viemos dos macaquinhos, tá? E aí, gente, seguindo os preceitos evolutivos, Adão tem umbigo, sim. Sim, com certeza, Damares. Tá? Adão tem umbigo, sim, né? Pois evoluiu a partir de um primata ancestral que já possuía placenta e cordão umbilical. Então, né, certo aqui é o item C. Tá? É o item C. Certo? Os prototérios, gente, que são os mamíferos que colocam ovos, tá? Não eles que deram origem aos homens, não, tá? Eles deram origem a outros mamíferos, né? Da evolução desses prototérios aqui, surgiram outros mamíferos. E muito, muito tempo depois é que chegou aos seres humanos, tá? Marsúpio aqui não vai ser mesmo. Marsúpio é aquela bolsa dos cangurus, dos coalas, né? Dos gambás, tá? Jamais vai ser esse. E, né, isso aqui seria a resposta, né? Cadê? Nem tem resposta, cadê? Tá aqui, né? E essa letra A seria a resposta bíblica, né? Se realmente, né, tivesse acontecido da forma que tem na Bíblia, né? Adão não teria umbigo, né? Pois, né, se foi Deus que criou, né? Montou o homem do barro e deu o sopro da vida, ele nasceu, né, do barro, então ele não teria umbigo, tá? Essa letra A aqui seria a resposta se, né, fosse de acordo com os conceitos religiosos, né? A questão está perguntando pelos preceitos evolutivos. Então, a resposta correta é o item C. Tá? Não ia ser tão difícil, não, né, para vocês responderem. Pelo menos essa letra A aqui ninguém ia responder. A letra A nem a B, né? O homem era perfeito, sendo criado em imagem e semelhança divina. Ia ficar mais entre a C e a D, né? Ia ficar mais entre a C e a D. Certo? Mas por conta aqui dos primatas, né? Por conta aqui dos primatas, certo? Eu acredito que vocês, depois de darem uma lidazinha mais aprofundada, vocês iriam acertar, tá? Os primatas, gente, são muito mais próximos dos seres humanos do que, né, os monotremados, né? Vocês sabem quem são esses mamíferos ovíparos, né? Vai dar um exemplo aí. Quem é um mamífero ovíparo? Um mamífero que coloca ovos. A galinha, professor? Não, mamífero. Não é mamífero, desculpa. É o ornitorrinco. Desculpa. Ah, sem problema. Estamos aqui para aprender. É o ornitorrinco. Muito bem, Damares. Muito bem, Matheus. Tá? Júlia Mello aí escorregou, mas não tem problema não, Júlia. É assim mesmo. Estamos aqui para aprender. A gente erra aqui para não errar nas provas no Enem que nós vamos fazer, né? Que vocês vão fazer. Tá? Mas show de bola. Vamos para a sétima. Ainda, né? O tio Donizete está com perguntas, está com dúvidas. E aí ele quer saber o que é o bocejo. Quando você faz... E aí? Para que a gente boceja? Vocês sabem? O que é o bocejo? Ajude o professor Donizete a entender esse processo tão comum e curiosamente contagioso na sala de aula de professores chatos, né? Tá todo mundo lá, os professores chatos na sala dos professores. Aí se um bocejar, todo mundo boceja também, né? Não é, Damares? Mas e aí? Eu bocejei, vocês bocejaram também? Alguém bocejou aí? Alguém seguiu o meu bocejo? Ah, isso é normal. Como ele diz aqui, né? É um processo contagioso, né?
Um processo contagioso. Basta um começar e o resto vai, né? E segue junto, né? E aí, gente, o que é que vocês acham? O que é o bocejo? O que é que vocês me dizem? A resposta involuntária promovida pelo bulbo encefálico, a falta de oxigenação do encéfalo, é um aviso adaptativo que sua periferia é constante. Logo, você deve aumentar sua movimentação para gerar mais calor corpóreo. É um processo que promove a renovação do ar residual pulmonar, favorecendo a redução do metabolismo corpóreo. É a carência de mucopolissacarídeos de origem endógena, né, interna, que pode ser obtida a partir da degradação da celulose do papel ou algodão colocados com pitialina, né, saliva na testa, né, a pessoa bota coisinha lá. É resposta à falta de umidade da córnea, né, favorecendo a atividade das glândulas lacrimais, né. E toda vez que você boceja, você chora, né. E aí, a Damares voltou na letra A, né, por conta do involuntário, né, que é um processo lá que você faz independentemente de você querer ou não, né. E aí, Luiz Eduardo, Ana Beatriz, Ítalo Dutra, Thales, Matheus Alves, Júlia, o que é que vocês acham? Ah, também, Ítalo. Luiz Eduardo, Caio Charles, Carlos voluntário, né? Carol, Jamile, Luiz Eduardo acho que também há, Suelen, Matheus Alves acha que é. Até que tem sentido, né? Por conta disso daqui. Realmente, toda vez que a gente boceja, né? A gente chora, né? E acaba, né, umedecendo realmente a córnea, né? Mas não é a E, certo, Matheus? Mas, né, realmente dá para você pensar que seja essa, né? Isso aqui na prova, né? Eu queria ver o pessoal na prova fazendo uma questão dessa, e a galera começa a bocejar, né? Só para ver o que é que acontece, né? E a pessoa boceja, né? Chora, aí olha, né? É isso aqui, a letra E. Gente, estão certos, né? É a letra A. Realmente é a letra A, né? É uma resposta involuntária promovida pelo bulbo encefálico, né? Que fica aqui, ó. Aqui atrás na nuca. Não é, Damares, fazer o teste, né? E controla, né, os nossos movimentos respiratórios, né? Então, tem por função. E Gonzaga, Oi. você já teve uma crise de bocejo, de ficar bocejando direto? Não, Ítalo, nunca tive isso, não. Ficar bocejando direto. Caramba. Vai ficar com a boca doendo, né? Fica ficar abrindo a boca. Pior que isso aí aconteceu mesmo. De noite eu tava bocejando direto. Eu devo ter Tu já teve isso? 2 vezes seguidas. Aí eu acordei com o pescoço doendo, como se fosse uma dor muscular no pescoço. Caramba. Nunca fiquei sabendo de uma situação dessa, a pessoa ter repetidos bocejos. Porque normalmente acontece 1 ou 2 vezes, né? Para oxigenar o cérebro depois. Agora, se a pessoa tiver numa situação de muito sono, porque outra coisa que também pode levar ao bocejo, né? É o sono, né? Damares, eu tô achando que a pessoa tanto ficar abrindo a boca, né? Ficaria com a mandíbula dolorida, né? E aí a pessoa com muito sono, ela poderia ficar bocejando repetidas vezes, né? Uma forma lá também de oxigenar o seu encéfalo, na tentativa de deixá-lo acordado, né? Ítalo, tem sentido, mas tem sentido isso daí, tá? O tédio, né, seria uma repetição, né? Uma repetição lá de situação. E aí, para fazer o seu cérebro, né, trabalhar, né, em outra situação, para exatamente esse tédio, né, ser reduzido, ser diminuído, né, aí a oxigenação faria ele trabalhar mais intensamente e assim evitaria-se, né, o tédio, né, assim. Tá? Faz sentido mesmo. Bora para a 8ª. Questão de número 8. Ao estudar a reprodução e desenvolvimento animal, um aluno do Nunes Moraes, olha aí, rapaz, o pessoal do Nunes Moraes, né, fazendo lá os seus estudos, né, já avante, né, na faculdade, tudo, olha aí.
Então, ao estudar a reprodução do desenvolvimento animal, um aluno do Nunes Moraes repara que há diferenças entre as informações dos livros e seus conhecimentos prévios. E lembra uma brincadeira que os amigos sempre lhe indagavam. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Era a pergunta que não calaria, né? Logo, perguntou ao seu professor. Qual seria a sua resposta a essa indagação, né? E aí, fofinhos, o que é que vocês me dizem? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo os preceitos evolutivos, evidentemente, né? Quem teria nascido primeiro? O ovo? Muito bem, Ítalo. Foi o ovo mesmo. Não, Júlia? Foi o ovo. Tá? Quem nasceu primeiro, segundo a escala evolutiva, quem nasceu primeiro foi o ovo. E aí vem aquela pergunta, mas professor, se foi o ovo, quem foi que colocou, né, o ovo se não tinha galinha? Olha, o Ítalo já me respondeu. Tá? Pois é, gente, acontece o seguinte, o ovo surgiu primeiro, né, essa galinha, e esse ovo ele foi posto por um réptil. Os répteis colocam ovos, e na escala evolutiva os répteis vieram antes das aves. Então, em algum dia, um réptil colocou um ovo, tá? E aí, só que daquele ovo não nasceu um réptil, nasceu uma ave, tá? Então, as galinhas nasceram de um ovo que foi posto por um réptil, certo? Por isso que veio primeiro o ovo. E aí é uma pergunta que eu tenho para vocês. Turma, se um réptil colocou um ovo e desse ovo nasceu uma galinha, tá? Por que nasceu uma galinha? Por que não nasceu um réptil? Ou seja, o que foi que fez esse ovo, colocado por um réptil, tá? Dar origem a uma galinha e não a um réptil? E aí? Qual seria a característica? Qual foi o acontecimento que fez com que, né, isso, Damares, exatamente, as mutações, né, as mutações fizeram, né, aquele ovo da galinha, né, ou aquele ovo do réptil, né, dar origem a uma galinha, certo? Então, teria sido as mutações, a variabilidade genética, tá? Foi isso que, né, fez com que de um ovo de um réptil nascesse uma galinha. E aí, qual é o item desses aqui? Qual desses itens aqui? A, B, C, D ou E? Essa pergunta não passa por pensamento de senso comum e não há como respondê-la corretamente. Está errado, tem como respondê-la. Segundo o pensamento popular, não há ovo sem galinha. O ovo pode ser constituído de nutrientes capazes de nutrir a galinha. O ovo pode ser constituído de nutrientes capazes de nutrir a galinha. Ambos são contemporâneos e ocorreram ao mesmo tempo, pois não há como existir ovo sem galinha ou galinha sem ovo. Tá? E a letra E, o ovo, pois ao longo da evolução as espécies se transformaram ao longo do tempo. O ovo é uma característica primitiva e a galinha é uma espécie atual. É o item E, viu, galerinha? Tá bem aqui, ó, por conta da evolução, né? Seria essa a explicação correta. Que a letra C, Damares, realmente a letra C tem informações corretas, né? A letra C não tem nada errado. Mas ela não responde a pergunta. Tá? A letra C está certíssima, é uma informação completamente correta, mas ela não responde à pergunta. E aí vocês têm que ter muito cuidado com isso, gente, porque no Enem, né, estamos preparando vocês para o Enem é muito comum questões desse tipo. Tem lá vários itens corretos, mas são itens que não respondem à pergunta que foi feita. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Não é para responder, não é para marcar o item com a informação correta, tá? Para marcar o item que responde à pergunta que foi feita, né? Que responde à pergunta que foi feita. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? Beleza? Próxima. O coordenador Luiz Menezes, ao bater com a cabeça, criou um galo imenso e arroxeado. Já aconteceu isso com vocês? Tacarem a cabeça na parede, né? Ficarem, né, com aquele coisa roxo lá. É ruim demais, né? Também já aconteceu comigo.
Eu andando dentro de casa, gente, dentro de casa. Antigamente, na casa dos meus pais, para você ir para o quintal, né? É só o chifre. Para você ir para o quintal, tinha a porta, né? Era mais baixa, né? E aí você indo da cozinha para o quintal, beleza, né? Era descendo, você não batia lá em cima. Mas na volta, vindo do quintal para dentro de casa, tá? Você tinha que subir, né? E aí, quando você subia, se você não prestasse atenção, né? Você tinha que baixar a cabeça, né? Tinha que subir inclinado, baixando a cabeça. E aí você tacava a cabeça lá na parte de cima da porta, né? Da abertura da porta, na verdade. Pai, isso aconteceu comigo uma vez, eu bati com tanta força nas carreiras, né? Subi rápido, bati que eu caí, né? Ainda bem que o quintal lá de casa é terra, né? Da casa dos meus pais. Eu bati e caí, né? Menos mal que era a terra, não era um galo na frente e um galo atrás, né? Na queda. Certo? É horrível, ficou aquela coisa vermelhona que ficou ganha. Parecia um chifre mesmo. E aí, gente, né? O que é que o coordenador Luiz poderia ter feito para evitar a formação desse galo? O que é que vocês fazem, né? Se vocês passassem por uma situação dessa, né? Não necessariamente ser na cabeça, não. Pode ser em qualquer outra parte do corpo. Né? Se vocês batessem lá qualquer parte do corpo de vocês e formasse aquele calombo, né? Para que não formasse o calombo, o que é que vocês fariam? Passariam gelo, colocaria gelo, né, Damares? Isso, colocaria gelo. Mas vocês sabem porque realmente está certo, é o gelo dele. Vocês sabem por que o gelo melhora? E aí, Luiz Menezes, o que foi que você fez para poder passar, né, para poder não formar esse galo da pancada? Ele vai diminuir a inflamação, né? Ele vai diminuir a inflamação. A inflamação se deve ao extravasamento, né, de plasma sanguíneo, né, de sangue, para a região lá da pancada, né, a região lá do local, né? E aí, quando você coloca algo frio, pode ser gelo, pode ser água gelada, certo? Você pode colocar um bife de carne também, né? Uma faca, né? Uma faca de aço inox, de preferência, e não enferrujada. Porque isso diminuiria a temperatura lá do local, resultaria, né, numa vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos iriam se contrair, e ia reduzir, né, o extravasamento de plasma, né, de sangue, para aquele local, né, da pancada. E aí, né, não ia, né, ficar aquele calo, né, aquele galo, né, mais proeminente, tá? Mas tem coisas... A inflamação, vamos lá, a inflamação se deve, né, ao extravasamento desse sangue dos vasos sanguíneos. Como você coloca algo frio, causa a vasoconstrição, vai haver menos inflamação por conta, né, da menor saída de sangue. Mas olha as coisas malucas que a galera faz. Ó. Esfregaria a região, pois o atrito aquece a região, promovendo a distribuição do plasma sanguíneo por uma área maior. Eu já vi gente fazendo isso, né? Em vez de você reduzir a temperatura, faz aumentar. Você vai criar um galo maior ainda e mais espalhado pelo corpo. Massageando delicadamente a região afetada pela pancada para diminuir a drenagem linfática. Isso não vai mudar a drenagem linfática, não, tá? O que é linfa? Linfa também é um líquido, né, que vai sair lá dos nossos vasos linfáticos com anticorpos, né, porque caso tenha ocorrido lá o corte, né, caso tenha tido alguma lesão, algum ferimento, esses anticorpos vão servir para nos proteger contra agentes inflamatórios. A letra certa, que é a letra C, ó, colocando um bife, uma faca ou gelo, pois a baixa temperatura, né, que isso aqui causaria, gera vasoconstrição, que diminui o extravasamento de plasma, né, e assim não vai ficar tão grande lá, né, o galo. Abaixando a cabeça para aumentar a pressão intracraniana no local da lesão. Se você for fazer isso aqui, ó, abaixar a cabeça, vai levar mais sangue para aquela região e vai ficar, né, mais inchado, né, mais inflamado e mais dolorido. E a última aqui é aplicar um sanitizante para destruir as bactérias e vírus que promoveriam a formação de uma inflamação. Gente, aplicar um sanitizante só vai resolver para fora, né, na parte externa, não vai resolver internamente,
tá? Como é, Ítalo? Bate em outro lugar e o corpo fica indeciso? Na verdade, se você bate em outro lugar, você vai ter 2 inchaços. Ora, senão você vai ter 2 inchaços, não é só um, não. Tá? Bate em outro lugar, não vai resolver, não. Ai, ai, ai. Vamos para a próxima. 10. Questão do número 10. A seguir estão representados 7 organismozinhos, né? Na letra A nós temos um ciliado, na letra B um hidrozoário, na letra C um turbelário, na letra D um gastrotrico, na letra E um molusco, na letra F um anelídeo, né? E na letra G um crustáceo, tá? Então temos esses animaizinhos aí, esses organismos representados nessas imagens, tá? Tais organismos que vivem entre os grãos de areia nas praias, tá? Apresentam uma morfologia semelhante, determinada pelo seu ambiente, né? Estão vendo? Eles têm, né, as feições do corpo bem parecidas, né? São alongados, né? Esse fato pode ser denominado, e aí, o que vocês acham que fez com que esses animais tivessem, né, essa semelhança corporal, principalmente porque eles vivem, né, entre os grãos de areia das praias. Como é que a gente chama, né, esse tipo, né, de caracterização aí? É um fato evolutivo, tá? Todos eles aí tiveram, né, uma forma de evolução, certo? E aí, são animais de espécies diferentes, tá? Mas eles, né, tiveram lá o mesmo tipo de adaptação. Irradiação adaptativa, Alex. O que é irradiação adaptativa? Irradiação adaptativa é quando você tem uma espécie, presta atenção, quando você tem uma espécie, tá, uma só, e aí essa uma espécie vai viver em ambientes diferentes, E aí, em cada ambiente diferente, ela acaba se adaptando para aqueles ambientes, e se tornam espécies diferentes, tá? Então, na irradiação adaptativa, nós vamos ter organismos com características diferentes, porque foram para ambientes diferentes. Tá? Que não é o nosso caso aqui, tá? Mas valeu a participação, show de bola. O que nós temos aqui é que todos eles vivem entre os grãos de areia, ó. Eles vivem no mesmo ambiente. E acabaram, né, se adaptando para viver nesse ambiente. E aí, como é que a gente chama isso? Já não é a letra A, né? Porque na letra A, a irradiação adaptativa, né? Os seres, né? Eles vão, né, para ambientes diferentes e vão lá se adaptar a cada né, tipo de ambiente diferente. E aí, galerinha, o que vocês acham? Já não é a letra A, sobrou aí, né? O que é convergência adaptativa? Né? O que é que nós chamamos de convergência adaptativa? Convergência adaptativa é quando uma espécie, né? Vamos sim, Damares, vamos sim. Mas assim, isso aqui é conteúdo que nós já vimos, né, em anos anteriores, e eu puxei um pouco disso, né, para nós relembrarmos. Mas na terceira série a gente vai ter aula disso ainda, tá? Mas eu peguei poder fazer vocês lembrarem, né, do que vocês já viram na primeira e na segunda série, certo? A ideia era essa. Mas vamos lá, convergência adaptativa é quando você tem seres de espécies diferentes, que vivem no mesmo habitat, que vivem no mesmo ambiente, e acabam, né, sofrendo adaptações, né, modificando o corpo, para sobreviver naquele ambiente. Tá? Então, convergência adaptativa, seres de espécies diferentes, vivem no mesmo habitat e acabam adaptando os seus corpos, né, àquele tipo de ambiente. E aí? Isso, exatamente, Damares, no finalzinho do ano passado. E aí, vocês acham que realmente a letra B, como o Matheus Guimarães disse, isso é convergência adaptativa? Quando vários seres de espécies diferentes, né, vivem no mesmo habitat e sofrem adaptações, né, mudam lá o corpo para sobreviverem naquele ambiente. Matheus, tu acertou. É isso mesmo, ó.
Aqui, ó, não são os animais de espécies diferentes, ó. Olha aqui, ó, gente. A própria questão já define isso daqui, ó. Animais de espécies diferentes, ó, ciliados, hidrozoários, tubelários, gastrófitos, são animais de espécies diferentes. E eles vivem, ó, vivem entre os grãos de areia. Ó. Todos eles vivem no mesmo habitat, ó. E acabam apresentando uma morfologia semelhante, determinada pelo ambiente. Ou seja, todos eles convergiram, né, para o mesmo tipo de morfologia, por conta deles viverem no mesmo ambiente. Então, isso é convergência adaptativa. Tá? Ó, de novo, o que é irradiação? Né, Matheus? O que importa é que acertou. Prestem atenção. Irradiação adaptativa. Tá? Deixa eu botar aqui do lado. Você tem uma espécie, tá? Uma só, tá? Não são várias. Uma espécie que, né, vai para ambientes diferentes, e se adequa a eles, né, de forma diferente. Na convergência adaptativa, você tem espécies diferentes, como nós estamos vendo aqui, ó, 7 organismos diferentes, tá? Que habitam o mesmo lugar, que habitam o mesmo ambiente, se adaptam igualmente, tá? Ou bem parecido, na verdade. Né? Por conta lá daquelas características do ambiente. Certo? Então, o item correto realmente é o item B. Fluxo gênico é a transferência de genes, né? A capacidade lá que os seres vivos, uma população, tem de transferir os seus genes, né, de uma geração para outra. Especiação é o processo de formação de novas espécies. Esse processo de especiação acontece por conta de irradiação adaptativa, tá? Então, a letra D está ligada à letra A. A irradiação adaptativa leva à formação de novas espécies, na especiação. E o que garante que houve a formação de novas espécies é exatamente o isolamento reprodutivo, né? Ou seja, quando duas espécies, né? Ou seja, era uma espécie, mas quando ela vai para ambientes diferentes, elas depois não são mais capazes de se reproduzir entre si, nós chamamos isso de isolamento reprodutivo. E quando acontece o isolamento reprodutivo, nós dizemos que houve especiação, formação de novas espécies. Então, a irradiação adaptativa, especiação e isolamento reprodutivo estão interligados, tá? Mas a resposta aqui é o item B, convergência adaptativa. Quando espécies diferentes, né, acabam habitando no mesmo ambiente e vão se adaptar, né, de certa forma, igualmente, ou bem parecido para sobreviver naquele ambiente. Outro exemplo de convergência adaptativa, gente, ó. Tubarão. Que tipo de animal é o tubarão? Que tipo de animal é o tubarão? O tubarão é um mamífero? Bora, o que é que vocês me dizem? Que tipo de animal é um tubarão? Tubarão é um mamífero? Tubarão é um réptil? Bora, me responder em rapidez. Que tipo de animal é um tubarão? Bora, povo, vai, o que é um tubarão? Cuida. Me ajuda aí. É um peixe, muito bem, né? Ele não é um mamífero. Tubarão é um peixe. Golfinho. Que tipo de animal é um golfinho? Mamífero, tá? O tubarão, que é um peixe, e um golfinho, que é um mamífero, eles têm nadadeiras, né? Eles vivem na água, certo? O corpo deles, tá? É adaptado lá, né? O ambiente aquático. E aí, tubarão e peixe, é irradiação adaptativa ou é convergência adaptativa? Tubarão e peixe é um caso de irradiação adaptativa ou é um caso de convergência adaptativa? O que é que vocês me dizem?
Bora, gente, eu acabei de ver. Isso, Jamile, muito bem. Tá? Convergência, né? São animais de espécies diferentes que habitam o mesmo local e acabaram, né, se adaptando, criando, né, adaptações do corpo para aquele local, tá? Muito bem. Belezinha? Vamos para a próxima? Todos entenderam? 11ª. Deixa eu passar aqui a pergunta para a próxima página. Para continuar o desenho. O esquema abaixo representa uma flor com estames abaixo do estigma, tá? Certo? Os estames é o órgão masculino e o estigma é o órgão feminino, tá? Os estames é o órgão masculino e o estigma é do órgão feminino, né? Os estames têm lá os grãos de pólen, tá? E o estigma é a entrada do órgão feminino dessa flor. A principal vantagem dessa disposição dos verticilos florais é... E aí, gente, quando uma flor se reproduz, os grãos de pólen do estame, né, os grãos de pólen que ficam lá na extremidade dos estames, tá? Vão cair sobre o estigma, certo? Vão cair sobre o estigma e levar o gameta masculino até os ovários, né? Onde vai haver a fecundação lá dos óvulos da flor, formando a semente, né? E, posteriormente, o fruto. Ou seja, é o processo de reprodução de uma plantinha. Nesse caso aqui dessa flor, além da imagem, né, o próprio enunciado da questão está dizendo que os estames, né, que é essa parte masculina, ficam abaixo do estigma, né, ficam abaixo do estigma, e a entradazinha aqui, ó, do órgão feminino da flor, certo? Qual é a vantagem disso, né? Para que é que serve isso daqui para a planta, né? Qual é a vantagem dos seus grãos de pólen ficarem, né, abaixo da entrada dos grãos de pólen, né? Aqui era para entrar os grãos de pólen, mas fica abaixo. O que é que isso vai impedir? Vai impedir que os próprios grãos de pólen dessa flor fecundem ela mesma. Isso, Damares, perfeito, né? Ela não vai se autofecundar, exatamente. E se ela não se autofecundar, significa dizer que ela vai precisar do grão de pólen de outra flor. Ela vai precisar do grão de pólen de outra flor para ocorrer fecundação. E se ela precisar do grão de pólen de outra flor, né, para acontecer fecundação, qual é o benefício que essas plantas vão ter? Se ela precisar do grão de pólen de outra flor para fecundar, qual é o benefício que essa planta vai ter? Variabilidade genética. Perfeito. Variabilidade genética, né? Então, essa disposição, essa localização, né, dos verticilos florais, isso vai definir, né, a variabilidade genética. Muito bem, Damares, muito bem, Matheus. Tá? Fácil, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? 12. O filo Pogonófora foi um dos últimos filos animais descritos, né? Isso durante o século XX. Os zoólogos tiveram, inicialmente, muita dificuldade em relacionar este filo animal com os filos já descritos e sugeriram, inicialmente, que esses estariam relacionados filogeneticamente aos equinodermos, hemicordados e cordados. Quais características desse grupo permitiriam esta conclusão? Quais características desse grupo permitiriam esta conclusão, tá? Ou seja, o que é que esses animais aqui, esses pogonóforas, né, teriam para serem considerados equinodermos, hemicordados e cordados, tá? Presença de um corpo metamérico em posição ventral do sistema nervoso? Está errado, porque nos hemicordados e cordados, a posição do sistema nervoso é dorsal, não ventral. Posição ventral do sistema nervoso acontece nos animais invertebrados, tá? Presença de uma notocorda. Cordados e hemicordados, beleza, tem notocorda. Mas os equinodermos não tem isso aqui, tá? Então, não daria para relacionar, por conta que os equinodermos não têm notocorda.
Presença de um corpo metamérico, né, dividido em partes, beleza? Tripartido, beleza? E posição dorsal do sistema nervoso, e posição dorsal do sistema nervoso. Confere, né? Confere. Então, o item correto é o item C, né? Todos esses animais aqui, os equinodermos, hemicordados e cordados, têm o corpo dividido em segmentos, metameria, tem 3 folhetos embrionários e a posição do sistema nervoso é dorsal, tá? Não dá para ser a letra D, porque a letra D diz que embriologicamente o blastoclo origina a boca. Equinodermos, hemicordados e cordados são deuterostômios. O que significa deuterostomia? Que o primeiro órgão a se formar é o ânus, e não a boca. Tá? Por isso que não é a letra D. E a letra E, ausência de tubo digestivo. Todos esses animais aqui têm tubo digestivo. Tá? Não vai ter tubo digestivo somente os poríferos. Tá? Os quinidários ainda têm um tubo digestivo assim, bem primordial, né? E os platelmintos que também não tem. Mas equinodermos, hemicordados e cordados têm sim tubo digestivo. Tá? Então, o item aqui é o item C. Vocês estão anotando aí, né? Que eu não vou mandar isso aqui para vocês, não. Espero que vocês estejam fazendo as suas devidas anotações. 13. Um zoólogo encontrou uma nova espécie de animal para a ciência e resolveu descrevê-lo com o nome de Calis panipitus. Porque ele denominou esta espécie com 2 nomes. E aí? Bora, não quero nem ler os itens, porque isso aqui é para vocês saberem. Porque ele denominou essa espécie com 2 nomes. Estão lembrados das regras de nomenclatura? Todo nome da espécie, né? Todo nome da espécie, ele é binominal, né? Pelas regras de nomenclatura, e isso para diferenciar as espécies, muito bem, Alex. E também porque faz parte, né, das regras de nomenclatura, diferenciar as espécies, como corretamente a Alessia colocou aí, né? Se faz necessário o uso da nomenclatura binominal. Ou seja, nós temos isso aqui no item E, ó. Porque nas normas de nomenclatura utilizadas pelos zoólogos, as espécies são denominadas por 2 nomes, né? A regra diz que todo nome de espécie tem que ser binominal e vai servir exatamente para diferenciar uma espécie da outra. 14. Alguma dúvida, galerinha? Eu ainda estou insistindo em perguntar, mas vocês, né? Estão todos aí assistindo a aula, estão todos prestando atenção, estão fazendo as anotações aí, estão marcando aí direitinho no TD de vocês. Show, beleza. Tá tudo tranquilo? Ótimo, muito bom saber disso. 2 diferentes conjuntos de características observados entre as angiospermas estão relacionados abaixo. Conjunto 1, nervuras paralelas, 3 pétalas ou múltiplos de 3, feixes vasculares dispersos no caule. Conjunto 2, nervuras reticuladas, 4 ou 5 pétalas ou múltiplos de 4 ou 5, feixes vasculares dispostos em anel. E aí, sobre eles, pode-se deduzir que... Vocês lembram, gente, ó, acho que segunda-feira, né, a gente já vai começar a ver isso aqui, né? Isso aqui fala das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Vocês sabem quem é quem aqui, ó? Quem são as monocotiledôneas e quem são as dicotiledôneas? E aí? E a classificação, né, das angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. É a letra D? É, a letra D. Exatamente, né? Mas já a gente vai ver sobre isso, né? A gente começou já a falar sobre plantas, né? Tá certo. O conjunto 2 é observado no feijão, que é uma dicotiledônea, tá? Assim como a amendoeira, né? Também é uma planta dicotiledônea. Né? O conjunto 1 são características, né, de uma monocotiledônea, né? Como o milho, certo? A resposta aqui é a letra D.
E a 15, um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou, então, 5 ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Ele concluiu, então, que esta vitamina desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Vocês acham que esse estudante fez esse experimento de forma correta? Ele pode deduzir da forma que ele fez aqui que realmente essa vitamina tem papel no crescimento e manutenção dos pelos, ou faltou alguma coisa? Ó, ele pegou 5 ratos, colocou numa gaiola e retirou da dieta deles a vitamina. E aí, alguns dias, né, os pelos desses ratos começaram a cair. Só com esse experimento daqui, do jeito que ele fez aqui, está correto? Ele pode dizer com certeza que essa vitamina que, né, desempenha papel no crescimento e manutenção dos pelos? Está errado. Muito bem, Alessia. O que é que faltou? O que é que faltou nesse experimento? O que é que ele não colocou? Isso, Alessia, perfeito. Faltou o grupo controle. Exatamente, ele tinha que ter outro grupo, era o grupo controle, né? A resposta é a letra E aqui, ó. A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle, né? Então, não tem como ele afirmar que foi, né, essa vitamina que causou a queda dos pelos, tá? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que todos tenham aprendido, tá? Gonzaga. Diga, Luiz, mande. Antes de encerrar, eu queria lembrar os meninos que fiquem atentos, né, aí ao grupo que a Catiane está chamando, no grupo B, o Danilo está no grupo A. Quando ela chamar, ela já deixou o link aí do Meet, né? Então, ou seja, você deve entrar e esperar que ela aceite, porque é o momento, talvez ela esteja corrigindo, finalizando de alguém, e você já está na fila, para não demorar. E não faltar, vai ter um intervalo agora, 9h30 a gente volta para a aula. Eu só vou fazer a frequência agora de 9h30 até as 11h10, certo? A frequência de quem está participando. Mas lembrando, olha aí o calendário, né, o horário, qual é o horário da sua redação. Mande um zap para o seu amigo,